Quer dizer, quantas províncias Roma tinha? Roma controlava quase todo o mundo antigo. E a única província chata, como tu muito bem falou, eles eram considerados chatos. E os romanos tentaram combater isso, os gregos tentaram combater isso, tentaram apagar o judaísmo da história. Por exemplo, tem uma história que eu acho bem interessante. Adriano, no ano 130, os judeus já tinham se revoltado várias vezes. Os romanos já tinham destruído o templo de Jerusalém, não tinha mais nem templo, e os judeus continuavam enchendo o saco dos romanos, e os judeus queriam fazer as coisas à sua maneira e não à maneira romana. E aí Adriano, que era imperador, ele diz, ok, vamos resolver o problema de uma vez por todas. Não matando, expulsando, porque os judeus são milhões, é um povo enorme, não tem como simplesmente apagar o povo todo, eles vão apagar o judaísmo. Ele pega e reconstrói Jerusalém tinha sido destruída, e reconstrói Jerusalém como uma cidade pagã. Ele pega no local do templo de Jerusalém e coloca um templo pagão. Se os judeus iam orar lá, agora tem outro templo, eles vão orar lá. Ele muda o nome de Judeia, porque que nome mais judaico que Judeia, província Judeia, para província Palestina. Jerusalém, Pele Capitolina. Ele faz um plano inteiro que custa uma fortuna para mudar Israel. Para apagar a história do povo de Israel. E ele faz de tudo e no final, o que acontece? Os judeus se rebelam mais uma vez. Contra isso, os judeus, 2 anos depois dessa reforma em Israel, essa reforma política, geográfica, arquitetônica, religiosa, os judeus se rebelam, e aí Adriano disse, ok, cansamos, e aí ele vai matar e expulsar a maior parte dos judeus de Israel. Essa é uma carnificina, uma destruição horrorosa. A gente sempre fala da destruição do ano 70, que destrói o templo como a pior. Não foi a pior foi a destruição de Adriano. Porque Adriano tentou apagar os judeus da história, primeiro religiosamente, culturalmente, e quando ele viu que não ia funcionar, aí ele vai simplesmente fazer uma carnificina, e aí os judeus passam a ser minoria em Israel. Por Adriano, não antes, vai ser só a partir do ano 136 que os judeus passam a ser minoria, até 1948. Quer dizer, até a independência do Estado moderno de Israel. A gente está falando aí de um período de 1900 anos que os judeus vão passar a ser minoria. E tu vai ver que não adianta. Os judeus foram expulsos de Israel, foram exilados pelo mundo, foram perseguidos. A gente está falando das cruzadas, Inquisição, de um holocausto, de tantas perseguições. E ainda assim, 1900 anos depois, os judeus voltam, falando o mesmo idioma, adorando ao mesmo Deus, seguindo as mesmas tradições. Obviamente a religião vai evoluir, ela vai se adaptar, mas nada adiantou. É muito diferente, se a gente fala das tradições atuais para as tradições do povo hebreu, mudou muita coisa de tradições. Então, a essência é a mesma, quer dizer, os livros são os mesmos, o idioma é o mesmo, a capital é a mesma, que é Jerusalém, mas coisas técnicas mudaram. O judaísmo é muito apegado a detalhes. Então as vestimentas, por exemplo, mudaram. Hoje em dia, quando a gente pensa vestimenta de judeu, a gente pensa no barbão, no chapelão, na capota, por exemplo, como meu sogro. Meu sogro tem toda a vestimenta completa. E hoje em dia a gente associa isso com a vestimenta judaica. Mas os hebreus, há 2000 anos atrás, não usavam isso. Não usavam? Não, Era uma roupa normal. Então, você tem um desenvolvimento histórico, né? Quando você pega na época bíblica da monarquia de Israel, você tem uma expressão de fé que é preponderantemente marcada pela liturgia. O pessoal vai no tabernáculo, o pessoal vai no templo, e isso se torna uma experiência concreta de fazer certas coisas nessa relação de um Deus único que se manifesta no ambiente onde todo mundo tem vários deuses, especialmente ligados à fertilidade. Quando cristaliza na experiência de Israel a ideia de que aquilo que Deus falou deve ser preservado, escrito, você tem o desenvolvimento da ideia de uma escritura sagrada com as orientações e instruções de Deus. Aí você tem um caminho em que a fé vai cada vez mais próxima da observância dos mandamentos, e um novo desafio surge quando os judeus vão perder a terra. E aí, como é que a gente faz? Não podemos ficar indo para Jerusalém. O templo não está mais lá. Aí você vai ter um papel diferenciado da sinagoga, você vai ter um desenvolvimento de outros elementos que compõem isso. Até é importante a gente falar isso, porque quando a gente fala sobre religião, nós estamos falando de diversos enfoques diferentes, né? Então, por exemplo, a tradição judaica, ela tem a sua orientação, podemos assim chamar, dos seus ensinos fundamentais, né? Para um cristão ouvir isso é meio estranho. O judaísmo não tem exatamente uma teologia. Ele tem uma orientação para a vida.
Ele está mais próximo do que a gente chama de uma ortopraxia do que uma ortodoxia. É um jeito diferente de pensar. Você não só tem essa questão, mas você também tem a religião do ponto de vista das experiências espirituais intensas, daquilo que envolve a religião do coração. Você tem a religião, seu papel na sociedade. Então, assim, tem esses elementos que fazem parte. Agora, quando a tradição judaica se desenvolve, como a Aline mencionou, quem vem de fora da tradição cristã, ele fala, mas o que o cara está fazendo ali? Parte do que ele está vendo está na Bíblia dele, ele não sabe. Aí o que esses fiozinhos caindo aqui, né? Não, isso aí está lá, no Deuteronômio, está escrito no seu livro. Chama aquela fita? Filactério. Tudo está lá. Tá lá. Agora, e esse kippah que ele está usando? Isso não está lá, não tem kippah na Bíblia. Isso se desenvolve nas tradições, muitas delas fundamentadas no Talmud, na tradição talmúdica, né? Tradição e oral? Tem coisa, não Exatamente. é uma tradição oral que foi escrita depois. Que foi passada por... O que acontece... E tem coisa que é cultural, né? Por que o judeu está comendo gefilte fish? Isso aí está em que livro da Bíblia? Nenhum. Isso aí eles desenvolveram lá. Por que o cara usa aquele chapéu que parece um xaxim? Isso aí é lei de Deus? Não, isso é costume da Polônia. Já começamos o conflito. Já aqui. começou o conflito aqui que a gente está tentando apaziguar. O que acontece é que tem realmente coisas que têm origem bíblica. O que acontece 1.900 anos fora, que a maioria do povo de Israel teve fora. Sempre houveram judeus vivendo em Israel, continuamente nos últimos 3.200 anos há judeus continuamente vivendo em Israel, mas a maioria foi expulsa aí por Adriano. E o que acontece é que algumas coisas foram adaptadas de maneira consciente. Quando o templo foi destruído, uma liderança judaica senta, principalmente em Yavne, e diz: o que a gente vai fazer agora?